Olá pessoal, então esse documento vai ser uma breve revisão sobre o conteúdo de matrizes, né, para quem é da engenharia ou ciências exatas. Quem é de outros cursos vai ter noções aqui, né, sobre operações matriciais básicas que nós vamos usar ao longo da disciplina. Mais detalhes pode encontrar nas referências da disciplina, em livros, enfim. Embora o objetivo aqui é ter noções, né, vamos assim dizer, ideias das operações matriciais envolvidas no ajustamento, as principais delas, porque de qualquer forma a gente geralmente vai fazer elas em softwares, né, vai recorrer a softwares adequados, ao invés de ficar fazendo esses cálculos na mão. Então, é mais uma revisão mesmo para quem já é das exatas, para quem não é das exatas, uma introdução ao assunto, enfim. Quem tiver interesse pode se aprofundar nos livros. Mas, de qualquer forma, essas operações vão ser realizadas em um ambiente computacional. O que importa aqui são os conceitos. Então, a primeira questão é a transposição de matrizes, né? Então, qual a ideia? Se a gente tem uma matriz A de dimensão n por u, ou seja, ela contém n linhas por u colunas, essa matriz A ela vai ter uma matriz transposta. Nós vamos chamar de A-tesão, né? A transposto. Como essa matriz transposta é obtida? A gente vai simplesmente inverter as linhas pelas colunas da matriz A, né, ou vice-versa. Então, por exemplo, se ela tem n linhas por u colunas, a transposta vai ter u colunas por n linhas. A gente vai simplesmente fazer essa troca, essa inversão. Um caso particular, se a gente tiver uma matriz quadrada, ou seja, ela tem o mesmo número de linhas e de colunas, por exemplo, 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas, essa matriz quadrada ela pode ser simétrica. O que é uma matriz simétrica? É uma matriz que é igual à sua transposta, né? Então, se a gente transpor ela, a gente tem o mesmo resultado dela original. Bom, aqui tem alguns exemplos, então, para a gente ver melhor essas questões. No primeiro caso, a gente tem uma matriz A de dimensão 4 por 3, né? Então ela tem 4 linhas e 3 colunas. E a matriz A transposta, né? Como é que a gente obtém a transposta? A gente inverte linhas pelas colunas ou vice-versa, né? Vamos supor que a gente vá trocar as linhas por colunas. Então, a primeira linha, 1, 2, 3, primeira coluna, 1, 2, 3. Segunda linha, 4, 5, 6, segunda coluna, 4, 5, 6. Terceira linha, 7, 8, 9, terceira coluna, 7, 8, 9. E quarta linha, 10, 11, 12, quarta coluna, 10, 11, 12. Ou, analogamente, né, primeira coluna, 1, 4, 7, 10. Primeira linha, 1, 4, 7, 10. Segunda coluna, 2, 5, 8, 11. Segunda linha, 2, 5, 8, 11. Terceira coluna, 3, 6, 9, 12. Terceira linha, 3, 6, 9, 12. Então, trocar linhas por colunas e a gente tem a transposição da matriz. Se a matriz for um vetor, o que é um vetor? O vetor é um caso específico de matrizes onde a gente vai ter apenas uma coluna, né, n linhas e uma coluna. Então, nesse exemplo, é um vetor 4 por 1. 4 linhas e uma coluna. 1, 2, 3, 4. Então, o vetor transposto, ele vai ter uma linha e n colunas. Né? Nesse exemplo, uma linha e 4 colunas. A gente vai simplesmente transpor ali 1 com 1, o 2 com 2, 3 com 3 e o 4 com 4. Né? Então, os elementos que eram linhas agora vão virar colunas no vetor transposto. Aqui a gente tem um exemplo de uma matriz quadrada e simétrica, né? Uma matriz C de dimensão 3 por 3, então ela é quadrada. Nem toda matriz quadrada é simétrica, mas aqui a gente vai ver um exemplo da simetria para ilustrar o conceito, né? Então, a sua matriz transposta, primeira linha, 1, 2, 3. Primeira coluna, 1, 2, 3. Segunda linha, 2, 5, 4. Segunda coluna, 2, 5, 4. Terceira linha, 3, 4, 6. Terceira coluna, 3, 4, 6. Se a gente reparar, elas são iguais, né? Então, a matriz C é uma matriz simétrica. Quadrada e simétrica, 3 por 3. E um último exemplo aqui, uma matriz de 2 linhas por
5 colunas, 2 por 5. Matriz D. Então, essa matriz transposta vai ter 5 linhas e 2 colunas. Então, primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5. Primeira coluna, 1, 2, 3, 4, 5. Segunda linha, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda coluna, 6, 7, 8, 9, 10. Então, transposição de matrizes, né, que vai ser um recurso bastante utilizado aí no ajustamento das observações. Uma outra operação que nós vamos ver é multiplicação de matrizes. Então, no caso da multiplicação de matrizes, duas matrizes A e B, tem uma regrinha que a gente tem que obedecer. Se a primeira matriz tem U colunas, então a segunda matriz tem que ter U linhas, né? Então, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Caso contrário, a gente não consegue fazer o produto matricial. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem uma matriz A de dimensão 4 por 3, 4 linhas, 3 colunas, e nós temos uma matriz B de dimensão 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Então, o número de colunas da primeira, 1, 2, 3, é igual ao número de linhas da segunda, 1, 2, 3. Então, a gente consegue fazer o produto matricial A vezes B, que vai resultar numa matriz C. Note que a gente não conseguiria fazer o produto matricial B vezes A. Por quê? Porque a matriz B tem 2 colunas, porém a matriz A tem 4 linhas. Então vai dar uma multiplicação inconsistente, a gente não conseguiria fazer. A gente só consegue fazer o produto A vezes B. Porque o número de colunas da matriz A, 3, é igual ao número de linhas da matriz B, 3. Mas o número de colunas da matriz B, 2, é diferente do número de linhas da matriz A, 4. Bom, e a matriz resultante, qual vai ser a dimensão dela? Ela vai ter o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, nesse caso, ela vai ter, a matriz C resultante vai ter 4 linhas, que é o número de linhas da primeira matriz A, vezes 2 colunas, que é o número de colunas da segunda matriz B. Como é que funciona, então, esse produto matricial? Então, na mão ele seria trabalhoso, né? Então, essa é também uma grande vantagem de utilizar recursos computacionais. Mas, basicamente, o primeiro elemento dessa matriz vai ser a primeira linha da primeira matriz, né? Vezes a primeira coluna da segunda matriz. Então, por isso que a dimensão de colunas da primeira tem que ser igual à dimensão de linhas da segunda. Então, a gente vai multiplicar termo a termo. 1 vezes 1 mais 2 vezes 3 mais 3 vezes 5. 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 5. Fazendo as multiplicações, né? 1 mais 6 mais 15, 22. O segundo elemento ali, primeira linha, segunda coluna. Então, a gente multiplica a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 2 vezes 4 mais 3 vezes 6. 1 vezes 2 mais 2 vezes 4 mais 3 vezes 6. Então, vai ficar 2 mais 8 mais 18. Fazendo a soma, 28. E assim por diante, né? Vou fazer mais um exemplo só, que seria a segunda linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda. Então, a gente vai estar na posição linha 2, coluna 1 da matriz resultante. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 5 vezes 3 mais 6 vezes 5. 4 vezes 1 mais 5 vezes 3 mais 6 vezes 5. Então, 4 mais 15 mais 30. Fazendo a soma, 49. E assim para os demais, né? Primeira linha, segunda coluna, depois terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, quarta linha, primeira coluna e quarta linha, segunda coluna. E aí a gente tem a matriz resultante 4 por 2. Então, multiplicação de matrizes, um procedimento um tanto trabalhoso, né? Enfim,
a gente vai recorrer aos algoritmos, mas basicamente o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, para que essa multiplicação seja matematicamente possível. E uma última operação básica que nós vamos ver é a inversão de matrizes. Então, como é que a gente, primeiramente, né, uma matriz, para ela ser inversível, ela tem que ser quadrada, ou seja, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, esse é um pré-requisito, né? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Além disso, o determinante dela tem que ser diferente de zero, né? Embora a gente não vá entrar a fundo nesse assunto, mas pode ter casos da matriz ser quadrada, mas não ser inversível, porque o determinante dela é nulo. Bom, vamos considerar aqui o caso que a gente vai trabalhar com matrizes inversíveis, né? Então, qual que é a ideia? É como se a gente estivesse utilizando o conceito do inverso mesmo, né, dos números, só que no universo das matrizes. Ou seja, se eu multiplico um número pelo seu inverso, por exemplo, 1 vezes 1, que seria 1 dividido por 1, né, dá 1, dá unidade. Se eu multiplicar 2 por 1,5, né, 1 dividido por 2, dá unidade. 3 vezes 1/3 dá unidade, e assim por diante. Então, quando a gente multiplica uma matriz A pela sua inversa, ou a sua inversa pela matriz A, tanto faz a ordem, né, resulta na matriz identidade. Quem é a matriz identidade? I. Ela é uma matriz que vai ser formada por 1 na diagonal principal e 0 fora dela. Então, por exemplo, uma matriz identidade 2 por 2. Ela vai ter os elementos 1, primeira linha, primeira coluna, e 1, segunda linha, segunda coluna. E nos outros dois elementos vai ser 0. Né? É como se fosse a unidade no universo das matrizes, por assim dizer. Né? Uma matriz identidade 3 por 3, aí 1, primeira linha, primeira coluna, 1, segunda linha, segunda coluna, e 1, terceira linha, terceira coluna. E 0 nos demais elementos, né? Fora dessa diagonal principal. Então, essa é a ideia. Bom, inversão de matrizes já é um procedimento ainda mais complicado do que a inversão de matrizes. Né? A gente vai ver só dois casos específicos aqui, mais a título de curiosidade mesmo, né? Porque novamente vão ser resolvidos em ambiente computacional. Inversão de matrizes 2 por 2. Né? Então, que é o caso mais simples. Né? Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas por duas colunas, vamos chamar os seus termos de A, B, C, D. Então, a matriz inversa, né, A na menos 1, vai ser 1 sobre o determinante dessa matriz, ou seja, A vezes D menos B vezes C, vezes uma matriz que a gente vai obter trocando o A com o D, então trocando os elementos da diagonal principal, e colocando o sinal de negativo nos elementos fora da diagonal principal. Então, em menos B e menos C. Exemplo, então se a gente tem uma matriz A 1, 2, 3, 4, então como é que ficaria a matriz inversa A na menos 1? 1 sobre o determinante da matriz A, né? Então, ou seja, 1 sobre 1 vezes 4 menos 3 vezes 2, que vai multiplicar a matriz obtida pela transposição, aqui né, pela troca da diagonal principal, então o 4 vem para cima, 1 vai para baixo, e a gente adiciona também o sinal negativo nos elementos fora dela, menos 2 e menos 3. Bom, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ficar 1 sobre 4 menos 6, né? Ou seja, 1 sobre menos 2, ou menos 1 meio. E aqui, 4, 1, menos 2 e menos 3. A gente pode jogar esse menos 1 meio para dentro da matriz, né? Então 4 dividido por menos 4 vezes menos 1 meio, menos 2. Menos 2 vezes menos 1 meio, 1. Menos 3 vezes menos 1 meio, 3 meios. E 1 vezes menos 1 meio, menos 1 meio. Então, inversão da matriz 2 por 2. Né? Multiplica o inverso do determinante pela matriz obtida trocando os elementos da diagonal principal e incluindo o sinal de negativo nos elementos fora da diagonal principal.
3x3, 4x4 e assim por diante, né? Aí a ordem, daí a inversão começa a ficar mais complicada. Mas tem um caso mais simples, né? Não importa ali a sua ordem, que são as matrizes ditas diagonais. Né? Então, o que é uma matriz diagonal? Ela é uma matriz cujos elementos fora da diagonal principal são nulos, são zero. Né? Então, ela só tem termos não nulos ao longo da sua diagonal principal. Então, se ela tem dimensão 3x3, né, então ela só vai ter termos não nulos na posição 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Né? Primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e terceira linha, terceira coluna. No restante, né, os demais elementos dela serão nulos, zero. Bom, essas matrizes, a inversa é muito simples, a gente simplesmente inverte, né, os seus respectivos termos. Né? Então, se ela tem uma ordem n, n por n, enfim, a sua inversa, a gente vai pegar cada elemento da diagonal principal e tomar como pelo inverso, né, pelo número inverso. Então, exemplo, uma matriz 5 por 5, né, 5 linhas, 5 colunas, e os elementos da diagonal principal são 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a inversa vai ser simplesmente 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e 1 sobre 5. Então, 1 meio, 0,5, 1 terço, 0,33 arredondando, 1 quarto, 0,25 e 1 quinto, 0,2. Então essa é a matriz inversa da matriz A, 5 por 5. Os demais elementos, né, permanecem zero. Se ela fosse não diagonal, né, aí a gente teria um procedimento mais complexo aí, mas que dentro do pacote computacional o software ia conseguir fazer a inversão sem problemas. Então, dentro do assunto de matrizes, esses seriam os principais conceitos que nós vamos precisar na disciplina de ajustamento de observações. Vou enviar esse material para vocês também para servir como consulta por e-mail.